A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. Eu tenho uma questão para falar sobre um ponto importante que eu vi na sua rede, que é a inclusão. Que essa conversa aqui me trouxe algumas ideias e que realmente me deixou muito puto. Porque muita empresa se fala de inclusão. Cara, mas eu nunca vi, nenhuma, na minha empresa que eu tô, faz 14 anos que eu tô lá, de falar de inclusão de TDAH. Hoje se fala muito de inclusão, não que não é importante, tá? Mas a inclusão do LGBTQIA+, da pessoa trans, enfim, série de outras coisas. Mas, porra, eu nunca vi falar sobre uma inclusão de TDAH, de entender se a pessoa ela não performa bem no trabalho por uma dificuldade relacionada a isso. Cara, eu nunca ouvi. Vamos lá. Vamos ser realistas aqui. Muitas coisas só andam, às vezes o burro só anda com a ferroada no traseiro. E aí a ferroada, ou a ferroada no traseiro ou a cenourinha na frente. Por exemplo, vocês falaram assim, inclusão LGBT, né? Eu recebi, por coincidência, hoje no Uber, zapeando ali o Instagram, eu vi uma foto, cara. Eu não sei de quem foi, mas eu vou desenhar, vou ilustrar. A foto era o seguinte. Era uma gôndola com 2 havaianas. O cara tirou bem assim, bem quadradinho. 2 havaianas numa gôndola. A da direita custava R$22. A havaiana tradicional. Não era nem aquela azulzinha, não. Era tradicional assim, coloridinha, assim, mais moderninha. R$22. E tinha uma de R$65 do lado. A de R$65 tinha as cores LGBT. Então, muitas vezes as empresas estão... A gente é inclusivo, a gente é verde, a gente não sei o quê, porque isso está na moda, porque isso está no Trending Topics do Twitter. Então, agora, você fazer uma inclusão de verdade para o TDAH é uma coisa um pouco mais complexa, né? E, obviamente, gente, eu faço esses parênteses porque vocês sabem que é necessário. Sim. Eu não estou dizendo que TDAH é mais importante, que LGBT, nem nada disso. Mas é tão importante quanto. Eu estou falando assim, eu estou comparando como as coisas são um pouco diferentes na hora de você fazer uma inclusão de verdade ou não, mas... Então, bom, eu já ouvi também outra expressão que diz muito um pouco disso também. Quem não chora não mama. Sabe de quem que eu ouvi isso? Eu ouvi de um colega meu. A gente não tem mais tanto contato hoje. Eu fazia cursinho para o vestibular 20 anos atrás, na época que estava ventilando na Universidade de Brasília a inclusão de cotas raciais. Isso era uma novidade no Brasil. Acho que foi a primeira universidade que teve isso. Na época não tinha Enem, era cada um fazia o seu vestibular. Vocês devem lembrar disso. E aí a gente trocou uma ideia sobre isso e tal, numa boa, e ele falou essa frase, explicando o quê? Existe um movimento naquela época, acho que o Lula já era até eleito, sei lá. Aí existia um movimento de uma galera que estava falando assim, não, porque tem que ter cota. Não, cota, não sei o que, histórico, reparação histórica. Então tem que incentivar e tudo, bacana e tal. E ele falou muito isso, que tipo assim, o movimento tinha se organizado, estava fazendo barulho, do tipo, quem não chora não mama. Ou seja, nós vamos chorar, vamos fazer barulho para a gente conseguir o nosso direito aqui, que foi as cotas lá raciais naquela época. Trazendo para cá, para o TDAH. O TDAH, ele está em voga, mas ele está mais em moda do que voga. É muito mais trending topics, é muito mais fazer uma trend no TikTok, sei lá, de uma pessoa falando uma piadinha sobre esquecer a chave do carro, do que realmente uma coisa séria, levada a sério. Então, na hora que a sociedade parar de fazer piadinha e memezinho de esquecimento e começar a falar assim, galera, eu tô falando de crianças que vão repetir de ano, vão ter evasão escolar, vão ser preteridas na própria família, vão fugir de casa porque a vida dela é caótica, o irmão está crescendo e ele está parado, ele repetiu a segunda série pela 5ª vez, pela 4ª vez, sai de casa, vai para o mundo das drogas, se arruma com má influência. Por que mais influências? Porque você tem um adolescente que saiu de casa de 12 anos com mentalidade de 9. Aí ele encontra o mais velho de 15, que já mora na rua há muito tempo, vai fazer o moleque de aviãozinho, de não sei o quê, vai pro CAGE. CAGE em Brasília era
presídio de menores. Presídio não, não sei que é presídio. É negócio. Detenção detenção de menores, que o nome não é presídio, é detenção. Detenção de menores. Então, veja que isso são estatísticas sérias, tá? Eu tenho esses números aqui, tudo profundamente aqui. No final, eu posso até ler para vocês. As estatísticas do TDAH são sérias. Existe um estudo no Reino Unido, que é um estudo recente, 2014. O que é que eu falei para vocês aqui no começo? Que nós temos ali 5% de crianças com TDAH no mundo e 3,5%, 4% de adultos com TDAH, né? Fizeram um estudo na população carcerária do Reino Unido em 2014. E o resultado foi que 25% dos presos têm traços de TDAH. Caraca. Pessoas que não tiveram as mesmas condições de estudo e aí não tiveram as mesmas condições de oportunidade. Nem tiveram as mesmas, porque as Tiveram mesmas geralmente as mesmas. tem. Só que não pode ter a mesma, tem que ter a mais. Isso. Exato. Então veja que o fato é uma tendência, de ter... né? Você cria uma tendência. É um caminho da vida. Sim. Você vai... A vida, tipo assim... porque eu sou muito velho. Aquele jogo OutRun, tinha no arcade, no Mega Drive e tal. Não sei se vocês lembram isso. É um joguinho que... É um joguinho de carro que você vai desviando dos carros. Aí tem um momento que é o checkpoint. É tipo um Y. Vai abrindo Y e você tem que escolher se você vai para a direita ou você vai pra... E uma vez que você escolhe aquele caminho, não tem como você voltar para dar ré, entendeu? Aí é um jogo arcadezão, assim. É essa bifurcação da vida que vai acontecendo. Por exemplo, o menino chega na terceira série. Tá com dificuldade, não consegue estudar, toma chinelada e continua tirando nota baixa. Qual que é o resultado dele no final do ano? Ele vai repetir. Entendeu? Sendo que, se desde o começo ele tivesse uma inclusão decente, acesso a profissionais, psicólogo, acesso a medicamento gratuito, por exemplo, que nós não temos ainda, o que é um absurdo, esse menino conseguiria ter chance de passar de ano. Raspando, mas passava de ano. Porque eu tenho certeza absoluta disso, que se não fosse minha mãe deixando de pagar algumas contas de telefone de vez em quando para pagar minha aula particular, eu estava nessas estatísticas. Eu passava raspando todo ano. Então, assim, esse é o ponto, tá? Falando de inclusão, vou voltar onde a gente está falando. Então, assim, o TDAH, ele é um transtorno sério que ele tem que ser levado a sério nesse sentido. Quando você tem as empresas que fazem inclusão para TDAH, isso simplesmente não existe, não tá? existe mesmo. Não existe. Eu desenvolvi uma teoria na cabeça aqui, depois de você terminar, vamos ver se... O que acontece? Existe um projeto de lei 2630 de 2021. Não confundir com o 2630 de 2020, que esse aí, o PL das fake news, da censura, o número é parecido, mas os anos são diferentes. O de 2021 é um projeto de lei para a TDAH que foi criado pelo ex-deputado Fábio Abreu. Eu fui convidado desde a criação para participar, acompanhar e tudo mais. Eu tenho uma vantagem geográfica de morar em Brasília. E a gente está ajudando a aperfeiçoar esse projeto de lei, né? Então, foi passando em algumas comissões. Ele passou na Comissão de Educação no final do ano passado, final de 2022. E o que ele fala? Ele tem algumas inclusões, principalmente para o adulto no mercado de trabalho. Ele tinha várias coisas. Ele já teve texto sobre cotas, de não sei o quê. Aí já foi modificado e hoje ele está assim. Inclusão no mercado de trabalho. Para a pessoa que tem TDAH devidamente diagnosticado. Eu tirei isso da minha experiência de vida pessoal. Já vou explicar por quê. Diz assim, mais ou menos no corpo da lei, que as grandes empresas, acima de 10 mil funcionários, infelizmente, alguns deputados só aceitaram essa numeração absurda. Só que a sorte é que numa próxima comissão a gente pode tentar diminuir, porque eu acho que quantas empresas no Brasil tem mais de 10 mil funcionários? E você está dizendo assim, você tem direito, mas para empresa acima de 1 bilhão de funcionários, pô... 3%. Então não tem. Então tá, vamos tentar reduzir para 1.000. Porque uma empresa de 1.000 não é uma padaria, não é uma padaria do... É uma pequena indústria, tem. Colocar não sei quantos % isso. da cota, não, mas não afeta... A cota até saiu. Sabe o que? Entrou uma ideia melhor. Como é que funciona nesse projeto de lei? Empresas acima de 10 mil, vamos tentar baixar para 1.000, mas grandes empresas que têm um RH, uma empresa de 1.000 funcionários tem um RH. Nesse RH tem que ter pelo menos uma pessoa com especialização em TDAH, que é uma pós-graduação, um diploma, alguma coisa nesse sentido, uma pós, né? E existem pós-graduação em TDAH. Tem pelo menos um funcionário com essa formação. O funcionário do RH, né? O funcionário contratado que tem a TDAH, ele tem que ser direcionado dentro da empresa para ambientes que possam favorecer a sua atividade laboral, do tipo, por exemplo, eu trabalhei no Banco do Brasil, em alguns lugares e setores que simplesmente não era atividade, não era banco agência, era escritório, né? Era diretorias dentro do Banco do Brasil.
Cara, tinha lugar que eu trabalhava lá que tinha... Eu tava aqui no computador, já sofrendo para fazer minhas coisas normalmente. Tinha uma galera que estacionava atrás de mim para conversar. Futebol, o Santos, o São Paulo. Porra, bicho, não dava. Então, era muito difícil. Então, assim, o que seriam modificações no ambiente? Com relação a ruído, permitir que sente um pouco mais afastado, numa sala separada, ou permitir que ele ponha um abafador, alguma coisa assim, né? Sem que isso seja chamada a atenção por isso. Trabalhar a cabeça do resto das pessoas da empresa. Com essa conscientização, exatamente. Porque, por exemplo, o Banco do Brasil, e aí falando do cadeirante, né? Que é aquela coisa mais visível, né? Aquela dificuldade mais visível. Ele é todo adaptado para você entrar, você tem os elevadores e tudo assim. Eu tive um colega... Eu saí do Banco do Brasil ano passado, me demiti. Eu tive um colega lá que ele era cadeirante e, pô, ele tinha acesso. Ele não precisava de ninguém para ajudar ele. Ele se movimentava sozinho. Então, assim, o funcionário com TDAH, ele tem que ter um direcionamento na empresa logo quando ele entra, ou se no primeiro momento ele não apresentar o laudo, mas sei lá, depois de um ano ele apresenta o laudo, ele tem que ter, por lei, um direcionamento ali dentro. E outra coisa... Antes de ser demitido por desempenho, nós não podemos também obrigar a empresa a ficar a agarrar aquele funcionário e nunca mais se desfazer dele por algum motivo. Mas antes de demiti-lo por desempenho, ele tem que ser migrado de área pelo menos uma vez. Essa ideia foi proposta por mim, foi acatada pelo deputado que estava fazendo o relator na época, foi para o projeto de lei, está no texto do projeto de lei, porque eu passei por isso. Não necessariamente com essa... Eu não estava a ponto de ser demitido, não, de forma alguma. Mas eu estava numa área lá do Banco do Brasil que o meu desempenho estava medíocrezinho. Eu ia ser eternamente eu não ia subir de nível como os colegas. Eu estava ali estacionado. E aí, eu não falava sobre isso, sobre o TDAH dentro do... As pessoas vinham atrás de mim, porque não tem como. As pessoas veem as redes sociais. Elas iam perguntar, que eu tenho um parente, não sei o quê. Mas eu não falava assim, oi, tudo bem? Tem TDAH. Não, nunca. Eu nunca tocava nesse assunto no trabalho. Eu tive um chefe que chegou, que é um chefe do chefe, assim, um escalão maior, que a gente trocando uma ideia e falou assim, pô, Yuri, eu vejo às vezes feedbacks dos seus superiores diretos ruins, medíocres, com relação à satisfação e com relação à qualidade do seu trabalho, né? Não era ruim, mas era fraquinho, meio limítrofe. Mas eu vi você num podcast outro dia que eu fiquei impressionado. Eu assisti todo ele. Quando eu vi, eu estava quase 4 horas assistindo você, porque a gente estava ouvindo e eu estava entendendo, achando bem legal. Eu falei assim, cara, como é que existem 2 Yuris tão diferentes? Um que é um funcionário que não está mostrando mesmo serviço e uma pessoa que está com desempenhando bem diferente numa entrevista, por exemplo. Cara, aí a gente, né, no meio da conversa, o resultado foi o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, a gente está trazendo funcionários novos e a gente está com muito problema porque está todo mundo sobrecarregado e na hora que vem o novato tem que ficar um professor do lado, um veterano do lado para ensinar e isso acaba travando as tarefas, né? A gente está com uma ideia de repente, sei lá, cara, fazer umas videoaulas, você entende de vídeo e tal. Eu falei, cara, vamos tentar essa ideia. Eu criei esse projeto ali, encabecei junto com uma pequena equipe e comecei a pegar uma demanda e criar vídeos institucionais do tipo assim, passo a passo, bem didático mesmo, para ensinar os novatos a se virarem sem precisar do veterano do lado. E aí eu mostrei esse piloto pro meu chefe, a ideia foi tão bem recebida que outros setores da minha diretoria vieram, tipo assim, cara, eu também quero isso no meu setor, porque tá chegando funcionário novo, chegou muita demanda. Aí deu mais ou menos um mês e meio depois, eu me demiti, porque já estava na hora mesmo, minha empresa estava crescendo, eu me desconectei. Eu era concursado, eu me desconectei. Fiquei 12 anos lá. Aí o que eu digo para vocês? Se eu tivesse, talvez não concursado, porque querendo ou não tem uma certa estabilidade. Você é demitido do Banco do Brasil, tá? Mas você tem que fazer uma bobagem maior. Né? Você não precisa... não é porque o chefe não foi com a tua cara, você realmente tem que dar um motivo para ser demitido. E não era o caso também, tá? Era só porque meu desempenho não era tão bom. Agora, imagina uma outra empresa X, com uma outra pessoa que tem TDAH também, que estava ali numa área que ele não se desenvolve, fazendo as coisas arrastado. O chefe fala assim, cara, você é um bosta, sai da minha empresa, tá demitido, passa no RH. Exato. Cara, e aí se o cara conseguisse ter a chance
de migrar para um outro setor da empresa e consegue, sei lá, o cara vai para o marketing, se descobre no marketing, a empresa fatura muito mais, porque o cara teve uma sacada genial de uma peça de marketing. Tá entendendo? Então, assim, as pessoas que têm TDAH, e sem falar de tratamento nem nada, mas as pessoas que têm TDAH que conseguem estar num lugar bacana, trabalhando com o que gosta, porque nós sabemos que para a realidade brasileira você trabalha com o que dá, principalmente no começo da carreira. Pô, é o emprego que deu aqui. Você vai lá se arrastando, né? Eles conseguem dar uma contribuição muito maior para a empresa, para a sociedade e tudo mais.